Bom dia, terceiro ano. Um minutinho só aqui, a gente já começa, tá? Só um segundinho. Bom, galera, então vamos lá, vamos começar, né? Bom dia a todas e todos aí, bom dia, terceirão. Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Estamos hoje na nossa penúltima aula, né? Dia 18. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante dentro da filosofia contemporânea. Lembro que na última aula nós tratamos o Nietzsche, né? Falamos um pouquinho sobre a filosofia nietzschiana. E hoje nós vamos tratar do tema do existencialismo. Vamos discutir a obra de Jean Paul Sartre. Okay? É um assunto importante, um assunto que é bastante, eu diria, interessante. Vocês vão gostar, porque é um tema que particularmente eu gosto muito de trabalhar. É um filósofo bastante claro, assim, nas suas convicções e, ao mesmo tempo, é importante, entendeu? Então, eu particularmente gosto bastante de trabalhar a obra de Jean Paul Sartre. Vou colocar o título da aula no nosso bate-papo. Coloquem aí para mim, por favor. Filosofia Contemporânea 3. Jean Paul Sartre. Vamos lá? Bora trabalhar? Queridos, é o seguinte, qualquer momento da aula, por favor, parem, né? Fazem intervenções aí para a gente poder discutir, a gente poder tirar as dúvidas de vocês. Sartre dentro da filosofia, eu diria, um dos autores mais importantes do século XX, né? E a maneira pela qual a filosofia do século XX se constituiu é muito diversa, assim, né? Ao mesmo tempo que você tem filósofos existencialistas como Sartre, você tem filósofos vinculados à filosofia da linguagem como Wittgenstein, você tem filósofos como pós-estruturalistas como Michel Foucault e por aí vai. Então a gente tem toda uma grande obra, né, de autores do existencialismo e, ao mesmo tempo, autores que configuraram uma espécie de conhecimento que, particularmente, eu acho bastante interessante, né? Eu diria que o existencialismo, meninos, para vocês terem uma ideia, essa filosofia que o Sartre vai estar, né, discutindo, é, de fato, uma filosofia completamente realista. Eu, particularmente, não gosto de chamar o existencialismo de pessimismo, né? Mas eu acho que o existencialismo ele tem uma pegada bastante realista e a forma como Sartre e outros autores do existencialismo vai entender essa corrente é muito importante. Por quê? Vamos lá? Antes de entrar no Sartre mesmo, vamos fazer uma leitura geral do que é o existencialismo. O existencialismo é um nome que se aplica, é um nome geral, né, que a gente se aplica a uma escola de pensamentos da virada do século XIX e início do século XX, que possuíam profundas diferenças, né, em termos de doutrinas, porque entre os vários autores existencialistas a gente tem uma diferença enorme entre eles, mas, de modo geral, há alguns pontos em comum, principalmente o que está sublinhado aí, ó. Os autores do existencialismo partilhavam a crença de que o pensamento filosófico começa com o sujeito humano, não meramente o sujeito pensante, como queria o Descartes, né? O Descartes falava daquele eu pensante puro, mas as ações, os sentimentos e a vivência de um ser humano individual. O que tem a ver essa ideia, né, no pensamento
sartreano, né? Aliás, no pensamento existencialista. De acordo com esses autores, de acordo com esses teóricos, o conhecimento que a gente tem no mundo, né? O conhecimento que a gente possui da realidade, é um conhecimento que está associado ao ponto de partida da nossa ação. Ou seja, o existencialismo estaria associado, por exemplo, à ideia de que nós, seres humanos, né, nós estamos baseados numa ação, numa vontade própria, numa escolha individual que permanece fonte da nossa própria existência. Ou seja, no existencialismo, não existe essência entre os seres humanos. Por exemplo, o ser humano é bom. Não, o ser humano é mau. Não, o ser humano é, sei lá, puro. Essas ideias não existem. Não existe essência que precede qualquer característica no ser humano. Entre os autores do existencialismo, que figuraram, né, fundamentalmente em toda a história da filosofia, se encontra alguns autores como esses que eu vou colocar no bate-papo para vocês aqui, ó. Só um minuto. É só digitar aqui. Aqui. E Simone de Beauvoir. Então, os autores clássicos do pensamento existencialista na filosofia é Soren Kierkegaard, um dinamarquês, Fyodor Dostoiévski, né, que era russo, alemão, Karl Jaspers, né, Edmund Husserl, Martin Heidegger, e também os franceses Jean-Paul Sartre, que é o tema da aula de hoje, e Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, inclusive, foi companheira de Jean-Paul Sartre, né, durante mais de 40 anos aí de relação, né, entre os dois autores. Teriam se conhecido bastante jovens, e Sartre morreu em 1985, 84, aliás, deixando, em 1980, aliás, a data de 80, quando ele morre, deixando Beauvoir. Então, os dois tiveram uma relação bastante duradoura durante esse período histórico aí. Um dos pontos do existencialismo, que é o ponto de partida fundamental para essa filosofia, é a noção de ver o mundo. O existencialismo ele tem uma noção de atitude existencial, que é uma ideia, né, uma relação de desorientação completa em relação ao sentido do mundo. A realidade é o completo absurdo. Nos existencialistas, a realidade ela não é e não segue uma linearidade rumo a uma sociedade perfeita do futuro. Estão entendendo? Para os existencialistas, não há nada, nem antes e nem depois do homem, que determina as nossas ações. A vida humana é uma vida de liberdade. Nós veremos que nos existencialistas, o ponto de partida fundamental é entender uma atitude de dúvida sobre a nossa existência, sobre a nossa noção de destino, de que tudo isso é uma espécie de filme sem fim. Vamos imaginar que os existencialistas concordam todos com a tese de que não há sentido na vida humana previamente determinado. O sentido é dado pela própria existência, tá? O existencialismo, para vocês terem uma ideia, ele se configura na maioria dos filósofos ateus, porque não creem que qualquer coisa divina, religiosa, baseada em Deus, em qualquer análise metafísica, explique o ser humano. Em todos os existencialistas, há uma tese fundamental de que o homem ele é, antes de mais nada, produto da sua própria escolha. O homem é a escolha de si, né? Nos existencialistas, há uma crítica muito grande nesse conformismo e nesta otimismo que o capitalismo tinha construído, principalmente essa visão de mundo positivista, tá? Vamos entender os caras na literatura? Agora eu vou entrar no Sartre. Vocês estão vendo aí 5 grandes autores da literatura, começando de cima para baixo, do lado esquerdo, Fyodor Dostoiévski, com vários livros importantes, inclusive Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, Franz Kafka. Vocês já leram alguma coisa do Kafka? Porque geralmente os professores de literatura têm cobrado em sala o Kafka.
E aí? Sim? Beleza? Além do Kafka, tem uma obra do Franz Kafka, aliás, chamada Metamorfose, né? Que é um livro muito bom, cara. Eu indico de leitura fundamental para vocês. Além dele, além do Franz Kafka, na literatura existencialista, você tem a figura de Albert Camus, que é esse do lado direito, em cima aí. Além do lado esquerdo embaixo, Marcel Proust e o Fernando Pessoa, né? O Fernando Pessoa português. Então, esses autores todos eles têm algo em comum. A literatura existencialista, eu sempre falo, não é para gente mirim, não, cara. A literatura existencialista é para gente inconformada, para gente angustiada. É uma literatura que não tem nada de otimismo nela, pelo contrário, é uma literatura carregada de um tom pessimista da realidade, né? A literatura do Dostoiévski, João, ela não é muito simples de leitura, tá? Por exemplo, deixa eu pegar um livro do Dostoiévski que vocês entenderem aqui. Vocês têm uma ideia. Esse livro aqui, ó, ele se chama Irmãos Karamazov. Deixa eu ligar aqui a câmera. Irmãos Karamazov. É um box dividido em 2 grandes volumes. Os 2 volumes são grandes. As obras têm, cada volume, 400 páginas. Então, é 800 páginas total do Irmãos Karamazov. É um livro que narra os acontecimentos sombrios da vida de 2 irmãos, né? Mas ela é uma literatura muito introspectiva. É uma literatura, cara, muito pessimista do ponto de vista realista dela. É uma literatura dura de se ler, entende? Assim, porque vai narrar a vida de 2 irmãos, os irmãos Karamazov, como o próprio título do livro coloca, né? Numa aventura completamente sobre a alma, sobre traições, entende? Assim, sobre um pessimismo na nossa existência. Eu indico de leitura que vocês vão gostar bastante. Eu indicaria começar pelo Metamorfose, do Franz Kafka. Beleza? E depois caminhar, por exemplo, para Irmãos Karamazov. Beleza? Eu acho que começar pelo Metamorfose já é uma boa leitura existencialista. Ok? Beleza? Vamos começar a falar da obra dele? Costumo dizer que é o vesguinho mais charmoso da filosofia. Sartre, Jean-Paul Sartre, nasceu em Paris em 1905 e morreu em 1980. Foi um filósofo, escritor, político, ativista político, inclusive, conhecido como o maior representante do existencialismo. Ele, inclusive, foi um teórico que cobrou bastante a posição dos intelectuais sobre temáticas políticas, principalmente dizendo que um artista, um político, um intelectual tinha que ter uma atividade militante, uma atividade pelas causas sociais que são importantes. Sartre nunca foi um marxista tradicional, vinculado a partido político. Ele nunca se filiou diretamente a partidos, mas tinha uma pegada social, uma pegada de esquerda bastante profunda, principalmente durante os anos 1960, já mais para o final da vida dele, onde ele se converte ao marxismo, certo? O livro que eu indico de leitura do Sartre para vocês, e aí tem certeza, ninguém vai sofrer, é esse livro aqui, ó. Aqui. O existencialismo é um humanismo. É um livro pequenininho, cara, ele tem 40 e poucas páginas só. É um livrinho do Sartre, onde ele vai designar uma fala, né, uma palestra dele numa conferência do ano de 1945, onde o Sartre ele vai falar aos jovens, né, que o existencialismo é um humanismo. Esse livro é bom demais, cara. Uma falinha do Sartre que é o resumo geral do existencialismo nesse livro aqui. Indico demais a leitura para vocês aí, ok? Vamos lá, vamos partir para os primeiros pontos da obra do Sartre. O que há de pessimismo nele, né? O que tem de uma filosofia realista? Por que o existencialismo matou o otimismo filosófico? Vamos ler? Vamos ver primeiro? Atenção, por favor. Arrumem seus áudios aí. Numa fala do professor Franklin Leopoldo. Uma das coisas mais... Rapidão. Vou aumentar o volume aqui. Aí. Uma das coisas mais interessantes da filosofia do Sartre, ele é que é um ateu que tem vontade de ser Deus. E
Isso porque ele acha que, não tendo o homem nenhuma essência, não sendo nenhuma totalidade acabada, pré-definida, né, como os outros filósofos da tradição entendiam, tudo que ele tem é um projeto de ser, né? Ele não é propriamente nada. Como não há nada que o determine, ele sofre, então, o peso da liberdade. É uma fatalidade, a obrigação de se fazer e de ser responsável por aquilo que você se faz, né? Então, isso aí tudo quer dizer que há sempre um projeto de vida, né? Você está sempre entre aquilo que você já foi e que você não pode ser mais, e aquilo que você deseja ser e que você ainda não é, né? Então, nesse meio termo, não é, o que resta, o que você realmente é, não é, seria o nada. Agora, esse projeto último, o limite de todos os desejos, né, que é o querer ser Deus, querer ser absoluto, sem, no entanto, acreditar, sem, no entanto, aceitar que Deus existe, constitui um drama, né? Então, a liberdade é aquilo que faz com que eu venha a ser o que eu desejaria ser, mas o resultado disso é a frustração. Por isso que o existencialismo do Sartre tem essa visão pessimista, não é, do ser humano. No entanto, esse pessimismo, o Sartre acha que é algo que o ser humano deve enfrentar com coragem, não é? Ele acha que é preferível você entender essa frustração, esse desejo, do que iludir-se com crenças e com projetos que você não pode realizar. Você nunca poderá ser aquilo que você deseja ser, mas ainda assim você tem que projetar o máximo possível a realização da sua vida. O existencialismo, portanto, como diz um texto famoso do Sartre, talvez o mais conhecido dele, é um humanismo, né? Ou seja, não é uma filosofia contra o ser humano, é uma filosofia que faz com que o ser humano assuma aquilo que ele é. Isso faz com que ele tenha que assumir tudo isso, todos esses projetos, só, desamparado, não é? Já que não há um Deus, não há uma natureza, não há uma essência. Essa descrição do peso da liberdade e da impossibilidade de realizá-la inteiramente, não é? É algo muito apropriado para uma literatura dramática, né? Que foi a que o Sartre fez, mais ou menos inaugurando, né, essa relação entre filosofia e literatura, que é muito própria do existencialismo. Bom, a fala do Franklin Leopoldo é uma fala muito resumida aqui do Sartre e muito lúcida, muito clara. Primeiramente, galera, para o Sartre, o que é o homem? Essa é a primeira tese, né? O que é o ser humano? Sartre foi um crítico ferrenho daquele otimismo que a filosofia construiu durante o século XIX. Vocês devem se lembrar que durante o século XIX, o iluminismo, o ápice do iluminismo, né, em Kant, propunha uma sociedade do esclarecimento, uma sociedade que o homem caminharia, né, rumo a uma sociedade completamente perfeita. Ora, durante o século XIX, o positivismo, lá do Auguste Comte, daquela leitura otimista, cientificista, propunha a ideia de que nós iríamos caminhar rumo a uma sociedade do futuro, uma sociedade perfeita, uma sociedade, inclusive, onde o homem estaria numa certa condição completamente pronta na realidade, né? O homem seria um ser do futuro, completamente, por exemplo, vinculado a um otimismo, a uma vida, em outras palavras, completamente, como é que eu posso dizer, harmônica, né? De que a gente caminharia rumo a uma harmonia social. Sartre, devido à presença, né, da própria vida dele durante a Primeira Guerra Mundial, quanto criança, né, vendo os horrores da guerra na França, vendo a ascensão do nazismo, do fascismo, vendo a Segunda Guerra Mundial, carregou-se da ideia de que a humanidade caminharia para o rumo de nada disso, né? Nada desse otimismo, nada dessa sociedade perfeita e harmônica. Que, na verdade, o homem era um homem da completa descrença, de uma capacidade completa, né, de uma crise existencial. E aí, o Sartre vai diferenciar os nós humanos dos animais da nossa consciência de si. Nós, seres humanos, produzimos a nossa própria existência, dando um significado à nossa própria existência. Produzimos uma consciência própria de nós mesmos que somente nós temos, que somente nós, seres humanos, carregamos. Sartre, de uma maneira muito, mas muito inteligente, de maneira muito magistral, né? De maneira muito inteligente, vai dizer o seguinte, olha, primeira tese, nós não podemos falar de uma natureza humana previamente determinada. Ou seja, o homem é bom
diz o Rousseau. O homem é mau, diz o Hobbes. O homem é um animal sociável por natureza, diz o Aristóteles. Nada disso. Nada disso. O homem não tem natureza humana. Não há nada que determina a natureza própria dos homens. Todos os homens são assim, uma essência definida. Isso não existe. O que nós temos, diz o Sartre, é uma condição humana, que são os limites no qual nós estamos inseridos no universo. Por exemplo, eu, João Gabriel, nasci na minha família em determinadas condições que o Ítalo Teles, que a Ana Vitória não nasceu, justamente porque esta subjetividade nossa foi tão única que eu só posso ser aquilo que eu estou inserido na minha realidade. Ou seja, o homem, o ser humano, ele é livre. Nós somos livres, nós não somos determinados por nada, por nenhuma característica anterior a nós que condiciona a nossa essência. Se somos livres, podemos fazer escolhas. É aí que Sartre define liberdade. Liberdade, pode colocar isso anotado aí, liberdade é o poder de fazer escolhas. Pensa comigo. Os animais nascem determinados por uma natureza, por uma capacidade instintiva, e eles nunca têm consciência de quem são, do que fazem, por que são, por que fazem, né? Os animais são determinados por uma essência previamente determinada na sua natureza, e essa natureza condiciona a sua função. Nessa visão, Sartre nos aponta uma coisa interessantíssima aqui. O que ele nos coloca? Que a nossa condição humana determina o lugar onde nós podemos fazer escolhas. Por exemplo, se o Ítalo Teles, estou pegando exemplo de nomes que estão aparecendo aqui, tá, galera? Se o Ítalo Teles, por exemplo, pode fazer escolha, ele só pode escolher dentro dos limites que tem a ele, ou seja, da realidade no qual ele está inserido. Se Ludmila e Isabela escolhem, elas escolhem a partir da existência que elas têm. Então, não é simplesmente falar que eu faço a escolha que eu quero. Claro que não. Eu escolho dentro dos limites que eu tenho. Por exemplo, eu sou obrigado a dar aula, mas eu poderia ter escolhido não dar aula hoje para vocês. Mas eu assumiria todas as consequências das minhas escolhas. Isso é o homem. O homem é um ser que escolhe, compreende? É um ser que escolhe, isso é liberdade, ele é livre para poder escolher, dentro dos limites a priori que ele tem, da realidade onde ele está inserido, e a escolha que ele tem possibilita o homem tornar o que ele é. Ou seja, eu poderia muito bem ter escolhido não dar essa aula hoje, eu poderia ter muito bem escolhido como eu escolhi dar a aula, mas veja, eu sou o responsável pelas minhas escolhas. O que Sartre coloca em certo tom até individualista é que o homem, ele é um ser que possibilita a sua própria escolha. E esse exercício, né, de escolher faz com que a gente seja responsável por tudo aquilo que escolhemos. Ou seja, as consequências da nossa escolha são nossas, não de mais ninguém. Não é de Deus, não é do destino, não é de nada. Não é do seu signo, né? Não é do diabo, do horóscopo, do inferno, da lua, que nasceu, não sei o quê, virado para o ascendente, de não sei o quê. Esse tipo de conduta, Sartre chamará de má fé, e agora eu vou explicar. Somos nós, sozinhos, sem nada além de nós e nem atrás de nós. Somos nós mesmos que escolhemos, beleza? Então, para o Sartre, acompanha comigo. O homem é um ser que escolhe diante das condições, dos limites que ele tem. Eu escolho enquanto João Gabriel. Não tem como eu escolher enquanto João, nem como Nicole. Essa é a minha escolha. Dentro das minhas condições de escolha, sou responsável pelas escolhas que faço. Beleza? Dentro das minhas condições, dos meus limites a priori. Tá claro? Dúvidas e questionamentos aqui nessa primeira tese do Sartre, nessa grande tese do Sartre, aliás. Tá de boa? Tá tranquilo? Vai, conversa comigo. Deixa eu falando sozinho igual esquizofrênico, não. Então tá bom. Ponto quinto. É o exercício da liberdade em situações concretas que move o homem no mundo, que gera incerteza,
que leva à produção de sentidos e que impulsiona a ultrapassagem de certos limites. O que isso significa? Para o Sartre, meninos, se nós somos seres de escolha, nós carregamos as consequências de poder escolher. Alguém aí se sente uma pessoa angustiada? Alguém aí acredita que a angústia faz parte da sua vida? Quem concorda com a tese de que nós somos seres carregados de angústia? Ou vocês são seres que carregam certezas a respeito do seu futuro? Quando eu falo seu futuro, em tudo mesmo, assim. Alguém aí carrega incertezas mais do que certezas? Com certeza, né? A todo momento, né? Acho que a única certeza que a gente carrega incerteza, não é verdade? É isso que Sartre nos aponta de maneira muito magistral. Se nós fôssemos seres determinados pelo destino, por Deus, por horóscopo, por signo, eu tô colocando signo aqui para cutucar um pouco vocês mesmo, tá? Por essas coisas que são invenções humanas, nós seríamos seres muito felizes. Por exemplo, a Aurora, minha cachorrinha, né, minha companheira de casa, a Aurora está ali agora, deitada na sacada, aproveitando os poucos minutos de sol, né? Está ali agora, preocupada com absolutamente nada, nada mesmo. Ela vive a eterna realidade do momento dela ali, determinada por nada. Eu, João Gabriel, vivo a angústia de saber se vou estar vivo amanhã, se vou ter emprego, né? Se as pessoas com qual eu amo vão estar convivendo, se eu vou ter amizade, entende? Se as pessoas com qual eu amo estarão comigo realmente, se não morrerão. Então, nós somos seres baseados na angústia. Então, a fonte fundamental da vida humana é a angústia. E o que gera angústia? A liberdade. Se não tivéssemos liberdade, nem angústia teríamos, né? Que seríamos determinados. A angústia é o sentimento de incerteza que move o homem. Essa incerteza sobre o amanhã. Tá vendo que é a justa angústia que faz você se mover? É o ato de você não ter certeza sobre o seu futuro é que você está estudando? Que faz você estudar? A angústia que move o mundo. Tá tranquilo? Alguma dúvida? João? Professor, eu coloco que liberdade Oi? Gera angústia ou eu coloco que angústia gera liberdade? Não. Na verdade, a liberdade gera angústia. A angústia é o ponto final da liberdade. Certo? Ó, acompanha comigo o raciocínio aqui, ó. Liberdade é o poder de fazer escolhas. Liberdade é o poder de fazer escolhas. As escolhas dentro dos limites que eu tenho. As escolhas me geram responsabilidade e me gera incerteza, me gera angústia. Ou seja, o ponto da escolha humana é a angústia, né? É a nossa capacidade, por exemplo, de estar sempre se perguntando o que vai ser o amanhã. Beleza? Tá claro? Maravilha, então. Ô, Júlia, é você que está com o microfone ligado aí? Eu estava, né? Você tem como ler essa citação que está aqui no quadro para mim? Ela é muito simples. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Eis o ponto de partida do existencialismo. De fato, tudo é permitido se Deus não existe. E, por conseguinte, o homem está desamparado, porque não encontra nele próprio, nem fora dele nada que se agarrar. Com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada ou definitiva. Ou seja, não existe determinismo. O homem é livre. O homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existisse, não encontramos já prontos valores ou ordens que possam legitimar a nossa conduta. Assim, não teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores, nenhuma justificativa e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpa. É o que posso expressar dizendo que o homem está condenado a falir. Ótimo, muito obrigado, Júlia. Olha essa citação aqui, eu separei para vocês duas frases que são as mais famosas do pensamento de Sartre. A existência precede a essência. Primeiro existimos para depois sermos algo, né? Por exemplo, a essência dessa caneta é escrever.
Tá vendo que está contido na caneta o ato de escrever? Ela é um ser que não escolhe. Nós não. Nós escolhemos. Então, a nossa existência vem sempre antes da essência nossa. Eu não nasci professor, eu não sou professor, eu estou professor. Essa é a ideia do Sartre, eu estou vivo hoje em função dessa condição de ser professor. Mas veja, é uma condição, entende? É uma condição. Isso foi uma escolha que ao longo da vida, dentro dos meus limites e de minhas condições a priori, eu determinei. Então, o que Sartre nos coloca é: não podemos não escolher, sempre escolheremos. É o que ele diz com a frase: o homem está condenado a ser livre. Ou seja, nós estamos condenados à liberdade. A liberdade é uma condição. Compreende? Tá claro? Somos seres que vamos sempre escolher. Então é a nossa condenação à liberdade. Veja que é paradoxal, né? Condenado à liberdade. O que ele quer dizer com isso? É que nós vamos sempre estar escolhendo. Essa é a nossa condição. Beleza? Então, é isso que é o inferno. Nunca imaginei, não se lembram? O enxofre, a fogueira, a grelha, que brincadeira. Nada de grelha, o inferno são os outros. Outra frase famosíssima de Sartre, né? Uma frase maravilhosa, tirada de uma novela dele chamada Entre Quatro Paredes, que ele escreveu, né? Sartre era um baita de um literato também. Bem, se nós escolhemos e nossa essência não é previamente determinada, acompanha comigo essas 4 conclusões que eu posso tirar aqui para a gente. Significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e que só depois se define. Então, você não nasceu para ser A, para ser B, para ser C. Você nasceu e escolheu ao longo da sua vida, através dos limites, das condições no qual está inserido, esta questão. O homem de início não é nada. Apenas posteriormente será alguma coisa, e será aquilo que fizer de si mesmo. Ou seja, a culpa é de quem? É do homem. Então, para de inventar Deus, coisas assim, que de acordo com Sartre, seriam essas invenções humanas, né? Para justificar os nossos erros. O homem é o que ele faz de si mesmo. O homem adquire novos conhecimentos a respeito da própria existência, caracterizando-a sucessivamente, ou seja, a sua própria essência vira aquilo que ele descobre de si próprio. À medida que ele experimenta novas vivências, ele redefine o próprio pensamento dele. Ou seja, nós somos um ser em construção. É o que Sartre chama de nada. Nós somos o nada. Por que nada? Pensa comigo. Quem é você agora? Você está entre aquilo que você já foi e não pode ser mais, o passado, e entre aquilo que você deseja ser e ainda não é. Ou seja, você é um nada entre o passado e o futuro. Nós somos uma eterna construção de nós mesmos. Beleza? Dúvidas e questionamentos aqui? Alguma questão, alguma coisa que não entendeu? Alguma angústia? Fala para mim. Certeza? Caminhando para os últimos pontos da aula. Então, o que significa a frase, né, mais famosa do Sartre? A existência precede a essência. A existência é o nosso aspecto particular, individual e muito concreto, né? Eu existo enquanto eu, João Gabriel, eu existo. A essência é aquilo das propriedades e características fundamentais que me compõem. Se eu posso dizer hoje, sou professor, é porque a minha essência, ela também é imutável. Eu não nasci, não está na minha natureza ser professor. Eu me tornei. Mudar é possível? Nada é impossível, porque nós somos seres de escolha. Podemos escolher outras coisas. Essa é a visão sartriana. Tá claro, galerinha? Deu para entender? Então, a existência precede a essência. Vocês já ouviram falar na frase? A frase, abre aspas. Não se nasce mulher, torna-se. Da filósofa Simone de Beauvoir. Ouviram falar nessa frase? Alguém poderia, e aí principalmente meninas, por favor, poderia me explicar essa frase?
que ela quer dizer com isso? Ela também era existencialista, tá? Simone de Beauvoir também era existencialista. A Simone foi a companheira do Sartre, né? Durante muitos anos, num relacionamento livre. Os dois tinham um amor livre. Eles chamavam de amor livre. Os dois tinham um relacionamento, mas não era aquela coisa monogâmica tradicional do cristianismo, né? E Simone de Beauvoir, nesta obra, né, O Segundo Sexo, que é o livrão dela, o clássico do feminismo, ela vem dizer que o ser mulher é gênero, e o gênero é uma construção social, beleza? O tornar-se mulher é que mulher não é sexo. Sexo é aquilo que está associado a algo biológico, determinado pelo biológico. O ser mulher é uma construção social, da mesma forma que o ser homem. Então ninguém nasce mulher, ninguém nasce homem. Nos tornamos assim. Somos formados a partir disso. Está vendo que nós somos escolhas, experiências, entende? Cotidianas. Nós tivemos uma aula que diferencia sexo, gênero e orientação, lembra? Falou para vocês, não dei? Estou tentando me lembrar aqui sobre sexo, gênero. Não? Eita, cara, vou falar com o Célio para ver se eu marco uma aula desse assunto, tá? Sexo é aquilo que é determinado biologicamente. Gênero é aquilo que é o que nós construímos sobre a nossa sexualidade, ou seja, os atributos culturais da sexualidade. E orientação é a nossa atração. Então, por exemplo, eu me considero um homem, me torno homem, sou homem. Isso é um gênero construído sobre a minha sexualidade, né? Sobre os aspectos biológicos do meu corpo. Mas veja, eu posso muito bem passar por uma transformação de gênero, se tornar uma pessoa transgênero, que muda meu gênero, mas não muda o meu sexo, né? O sexo que é o característico biológico. O gênero tem a ver com aquilo que é mutável. É isso que Beauvoir coloca. Ninguém nasce mulher, se torna. Bom, se a angústia é o que determina a nossa existência, se é a nossa solidão, a nossa incerteza, Sartre também não está dizendo para a gente se tornar depressivos, claro que não. Mas ele fala que o homem deve reconhecer que não existe nenhum Deus que tenha planejado ele. E, portanto, não existe nenhuma natureza humana fixa que leva ou que o homem deva respeitar. O homem está totalmente livre. É o único responsável pelo que faz de si mesmo. Essa liberdade e responsabilidade é a fonte da nossa angústia. Por exemplo, a finitude da nossa existência, uma das maiores angústias nossas, né? O que vai acontecer depois, né, velho? Ou se vai acontecer depois. Existirá o depois? Entende? Somos seres assim, baseados nessa eterna angústia, nossa liberdade de encontrar com a nossa própria morte, com a nossa própria finitude. Essa é uma angústia clara do existencialismo. Beleza? Somos assim, a pura angústia. O homem tem que decidir. Não está em nada. Está em nós mesmos o que nós somos. E aí, o que vocês acharam do Jean-Paul Sartre? Gostaram? Não gostaram? E aí? Massa, né? Muito profundo. Eu gostaria de indicar, então, para vocês o livro O Existencialismo é um Humanismo, de leitura. Enquanto tem um minuto aqui. É um livro pequeno, tá? Existencialismo é um humanismo. Não, impossível, João. Nós temos mais uma aula, velho. Como é que eu vou aprofundar em Dostoiévski? Só tem uma aula só? Possível, mano. E Dostoiévski nem cai em vestibular, saca? Infelizmente, não. Porque ele é um autor da literatura, tá? Infelizmente, não. Beleza? Mas eu indico leitura. Leia o Irmãos Karamazov. Valeu? Abraço. Boa semana para todos. E vamos virar esse jogo hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.